E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Povo chegando. E aí, como estão todos? Sejam bem-vindos. Vamos aguardar chegar mais um pouquinho de gente. Espero que estejam todos bem. Coisa boa. Muito bom, né? Começar mais uma noite de quinta-feira aqui na live da Quinta de Luz. A gente trocando essas figurinhas que a gente vem fazendo ao longo desses dias. E tem sido bem gratificante, né? Essa troca. São muitos aprendizados, são muitas informações. É muito bacana, de verdade. É um grande presente, né? Sobretudo nesse momento de pandemia, onde a gente ainda se encontra com vários cuidados, né? A gente poder realizar esses momentos de encontro acalenta um pouquinho o coração da gente, que aí a gente pode de alguma forma se ver um pouco, ver as mensagens, né? E realmente isso traz uma alegria, uma renovação, e ver que as pessoas estão aí superando, que é um momento verdadeiro de grande superação para todos nós. Aqueles que adoecem superam, aqueles que não adoecem vivendo num momento delicado como o nosso. Aqueles que têm perdas, né, importantes, são superações, mas é o que a gente vem falando sempre, né? A pedagogia divina, ele tem um propósito muito maior para todos nós. E quanto mais a gente se aproxima dessa pedagogia divina, ou seja, quanto mais verticalizado se torna esse nosso contato com a divindade, mais a gente consegue ter esclarecimento, consegue ter um afago diante de tanta complexidade de coisas que a gente está vivenciando, não é verdade? Mas vamos lá, vamos começar como de praxe. A gente sempre inicia com uma oração. Quero pedir a todos que venham comigo nessa oração para que a gente possa juntos formar uma egrégora de luz, uma egrégora de congraçamento para a noite de hoje, tá bom? Vamos fechar os olhos, vamos sintonizar essa divindade maior, vamos sintonizar nossos anjos guardiões, nossos guias espirituais, e vamos rogar a Deus, ao Mestre amado Jesus, a espiritualidade luminosa, que nos inspire nesta noite, nos proteja, que amplie nossas consciências para tudo aquilo que nós vamos hoje trazer de informação, e que essas informações sejam sementes plantadas em nossos corações, que nos motivam a nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações da vida, e livrai-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Que assim seja. Vamos lá, a gente está aí com essa proposta da ciência espírita, falando sobre o magnetismo animal. E a gente começou essa temática, esse assunto, na última live que eu fiz, né? A primeira que eu retornei aos trabalhos após o processo, né, da Covid. E a gente vai fazer uma sequência de lives para trazer essa temática, que é uma temática importantíssima dentro da ciência espírita, uma temática de grande relevância, né, quando a gente abraça o conhecimento acerca da qualidade de vida, acerca da saúde, acerca do bem-estar,
para promover tudo que de melhor possa trazer para a nossa vida. E o interessante é que dentro dessa busca que a gente vem trazendo dentro da Quinta de Luz, com um olhar ampliado para a doutrina, um aspecto filosófico, um aspecto científico e um aspecto religioso, ético-moral, a gente vem cada vez mais trazendo essa convergência. E de onde a gente bebe essa informação? Da nossa codificação. A gente parte da nossa base, da nossa fundamentação, que é a nossa codificação espírita, tá? O nosso Pentateuco. E de lá a gente vai extraindo essas temáticas para fazer com que essa informação chegue da melhor forma possível para todos nós, né? Todos nós estamos no mesmo círculo de conhecimento. Então isso é muito importante, esse desenvolvimento. São informações trazidas por Kardec há mais de 150 anos, que cada dia que a gente estuda, cada versão que a gente lê, cada ciclo de estudo que a gente se aprofunda, a gente vê que é tão importante, tão atual e quanta coisa tem ainda para ser explorado, né? E o magnetismo, ele surgiu a partir de uma palestra que nós, né, estudamos, porque tudo que é informação a gente apreende e estuda, né? É importante isso, é importante que a informação ela seja compreendida, pesquisada, entendida, conceituada, baseada, para que a informação ela não fique apenas como algo ao léu, né? E aí nessa palestra do Paulo Henrique Figueiredo, ele trouxe uma coisa muito forte que está na codificação, que é a convergência das ciências entre a ciência espírita e a ciência do magnetismo animal. E Kardec tem uma fala muito forte em relação a isso na codificação e nas revistas espíritas, onde ele diz que é impossível o conhecimento de uma sem o conhecimento da outra, que estudar uma sem estudar a outra, sem se basear na outra, o conhecimento ele não fica completo. Então, olha, se o cara que faz a codificação traz esse alerta para a gente tem que olhar com muito carinho, com muita propriedade, para que a gente possa evoluir nesse processo de aprendizado. E o magnetismo animal é uma lei natural, existe desde a existência, antes da existência do homem, né? E como eu falei da vez passada, independente se a gente conhece ou não, por ela ser uma lei natural, a gente convive dentro dela sem saber. E ela traz uma gama de informação tão importante que pode colaborar na nossa vida, que é a necessidade de olhar para ela de uma forma específica, ela se faz proeminente. E aí a Quinta de Luz, dentro dessa perspectiva do estudo da ciência espírita, a gente não podia passar ao lado disso, de forma alguma. A gente se aprofunda de uma forma bastante comprometida com a nossa base. Quem trouxe esse termo magnetismo animal foi o Mesmer, que através de estudos que ele desenvolveu, ele cunhou, né, esse termo para essa ciência nova que se apresentava. Se apresentava a ele mediante os estudos dele, mas como eu falei, é uma ciência que sempre existiu. Hoje, inclusive, eu vou trazer fatos da existência dela em povos antigos, tá? E ele apenas traz, na nossa época, no século XVIII, tá, para cá, esse termo e a profundidade desses estudos que se perderam em algum momento da história, tá certo? É interessante lembrar que Kardec foi um grande magnetizador. Kardec ele estudou e praticou magnetismo por mais de 3 séculos e meio antes de escrever a codificação. Então ele tinha muita fundamentação. E aí algumas pessoas me perguntaram depois da última live: Márcio, como é que uma coisa tão importante como essa, uma ciência irmã, o Espiritismo ele não se aprofundou ao longo desses tempos quando foi trazido da França para o Brasil? É porque é o seguinte, a gente conversou lá na outra live, né, eu acredito que deve ter ficado claro, mas a gente reforça um pouquinho agora, para não tomar tanto tempo, que toda ciência nova, e quando ela tem uma fundamentação social que beneficia o senso comum, ela enfrenta muitas dificuldades. Ela é combatida, né? Na época lá do século XVIII, né?
sobretudo pelo movimento materialista, que era muito forte, né, a questão ortodoxa das igrejas. Então ele enfrentou uma verdadeira batalha para poder ser exponenciada, estudada e trazido para a sociedade. Isso ficou muito divulgado na Europa e nos Estados Unidos. Quando veio para o Brasil, em função justamente dessas batalhas que houveram lá, quem trouxe essas informações para o Brasil não deu vamos dizer assim, a visibilidade de algo tão importante junto com a doutrina espírita. Então o Brasil se torna um dos maiores países, né, a abraçar a doutrina espírita, mas a sua ciência irmã não vem com proeminência. Mas, como disse, né, nada esconde por trás do véu da verdade. E ela um dia disse errado e as verdades aparecem. Então, chegou um momento. Existe um movimento muito interessante de vários centros espíritas no Brasil, puxado por grandes estudiosos, né, o Paulo Henrique Figueiredo, o Jacomelo e tantos outros que a gente vem falando ao longo das nossas lives, que vem trazendo essas informações. Então sigam eles, sigam a Quinta de Luz na internet, sigam também essas pessoas, Paulo Henrique Figueiredo, Jacomelo, que tem um trabalho muito forte em relação ao magnetismo animal. E aí, gente, quando ele vem para o Brasil, ele não tem essa proeminência, a gente faz essa recuperação, então a gente se aprofunda. Então tem livros como Mesmer, que foi igual ao Kardec, o codificador da doutrina espírita, foi quem fez os apontamentos iniciais, né, desse movimento do século XVIII para cá. Então tem esse livro Mesmer, que é interessantíssimo ler. A gente vai colocar, tá, na biblioteca da Quinta de Luz, toda essa literatura para vocês pesquisarem. Tem esse aqui o livro também de um dos seguidores de Mesmer, o Barão do Poté, que é o Tratado Completo do Magnetismo Animal, que é um livro espetacular. Tem o Passe Magnético de Jacomelo, tem Magnetismo, Instrução sobre o Magnetismo, também de Jacomelo. Tem outros livros que eu vou apresentar ao longo dessas lives que a gente vem fazendo. Tem o Livro dos Médiuns, que a gente vai estudar muito, os fluidos, as conexões entre as duas ciências. Tem o Livro dos Espíritos, que a gente estuda sobre o perispírito, sobre o fluido vital, que embasa todo o conhecimento do magnetismo animal, tá? E tem outros livros que depois a gente mostra. E tem também as revistas espíritas, que a gente vai pontuando aqui nas lives, onde está cada detalhe, cada informação, para que vocês possam se localizar e fazer as suas pesquisas. Porque, veja, a gente não tem a pretensão de em 1 hora, eu queria que isso aqui tivesse muito mais horas, mas nós temos 1 hora para trazer alguns informes e passar informes que estudam de mais de 40, 50, 70, 90 anos que eles fizeram em relação a essa temática. Então são pequenas sementes que a gente planta na consciência de vocês, que a partir disso, nossa expectativa, a nossa pretensão, acho que é a nossa única pretensão, é tentar motivá-los a fazer essas pesquisas, tá certo? Então a gente vai avançar com isso. Como eu falei, o Kardec ele tinha uma ligação muito forte com o magnetismo animal. Inclusive o Barão do Poté, que escreveu esse livro, certo? E o Deleuze, são seguidores de Mesmer, foram um pesquisador profundo do magnetismo animal, eram orientadores de Kardec. Então, quando Kardec traz isso dentro da revista espírita, né, com mais proeminência do que a própria codificação, ele sabia muito bem do que ele estava trazendo e da importância dessa afirmativa que ele faz das duas ciências como ciências irmãs. E quando a gente pesquisa, a gente vai aprofundando o lastro em relação a essas informações, a gente chega até, sabe aonde? Na homeopatia. O Samuel Hahnemann, né, que fundou a homeopatia, contemporâneo de Mesmer, ele usava do magnetismo animal no tratamento de seus pacientes. Ele tem uma fala que é muito interessante. Ele dizia o seguinte, que o magnetismo animal é a homeopatia do fluido vital humano. E a homeopatia é o magnetismo animal dos minerais, vegetais e animais. Veja que interessante. E é importante destacar que a homeopatia ela tem como princípio a cura pelos semelhantes. Ou seja, ela não trata só a doença em si, ela trata o doente de forma integral. E isso são as bases do tratamento do magnetismo animal. Isso é muito importante.
Porque quando você pega as bases da ciência espírita, as bases do magnetismo animal e as bases da homeopatia, existe muita convergência. Quando a gente compara um pouco a homeopatia com a alopatia, porque a homeopatia cura pelos semelhantes, e a alopatia, sobretudo na época de Mesmer, né, no século XVIII, século XIX, eles visavam apenas o tratamento da doença, esquecendo que muitas vezes a doença são sintomas que ela leva o médico, o bom observador, ao cientista da saúde, vamos chamar assim, a entender que aquele sintoma é só um reflexo de algo que pode estar em desequilíbrio no corpo humano. E interessante que, pelo fato que a medicina da época era uma medicina baseada muito no empirismo, tentativa e erro, porque a ciência era muito pouco desenvolvida, existia poucas informações científicas, e graças a Deus, nós que estamos hoje numa live dessa, conversando, trocando ideias, a gente vivencia um novo momento. Só para poder exemplificar, na época de Mesmer, a medicina era baseada em sangramentos, né? A percepção que os cientistas na época tinham, os estudiosos tinham, é que através dos inchaços que ocorriam na pele, né, os hematomas que apareciam, a medicina ela acreditava que existia um excesso de sangue, né, um aumento na produção de sangue do organismo, e que aquele aumento na produção de sangue ele produzia aqueles hematomas, então era preciso extrair o sangue. E que o aumento daquele sangue que promovia aquela doença, o que é que acontecia? Aquele sangue estava contaminado, era um sangue que estava adoecido com substâncias que eles desconheciam, e aí promovia o sangramento. O aumento do sangue, né, no organismo ele é conhecido como pletora, e essa contaminação do sangue era conhecida como pecães. E eles faziam do sangramento um dos principais tratamentos. E olha, gente, no século XVIII se retirava uma média de 750 ml do corpo humano. No século XIX, um século depois, aumentaram de 750 ml para quase 1 litro, ou seja, quase 20% do sangue que corre no corpo todo era retirado, porque eles acreditavam que esses hematomas, essas doenças, eram originários desse excesso de sangue, desse sangue contaminado. E o que é que isso acontecia? Né? Muitas dores e muitas perdas, porque a ciência era muito limitada naquele momento. E tem uma coisa interessante, que nesse processo de sangramento, era muito utilizado sanguessugas. Né? Acho que algumas pessoas que gostam de filmes antigos já perceberam em alguns filmes que mostra, que apresenta sanguessugas nas pessoas como viés de tratamento. E uma curiosidade, os barbeiros daquela época, eles usavam os sanguessugas como tratamento de saúde nas barbearias. Enquanto as pessoas iam lá cortar o cabelo, fazer a barba, eles colocavam também como um comércio de saúde os sanguessugas no corpo, enquanto a pessoa estava ali fazendo o corte de cabelo e sua barba. E a medicina da época usava o tratamento do sangramento para quase a totalidade das doenças. Contusões, dor de cabeça, surdez, epilepsia e muitas doenças, sobretudo aquelas que provocavam inflamação e febre. E aí, o que é muito interessante, que embora, né, seja pertinho, século XVIII, a gente aqui está aí há 2 séculos da gente, aí, século XVIII, século XIX, existia cabeças pensantes, cabeças inteligentes, e a sociedade aceitava de uma forma impressionante aquilo ali. E quando a gente vai estudar a história de tudo isso, isso é só uma parte da história para vocês entenderem, se situarem o que é que acontecia na época de Mesmer, tá? Isso tudo tem um sentido do que eu estou falando, daqui a pouco eu explico. E aí a sociedade, ela meio que acolhia, né, esses absurdos sem tantos questionamentos. As lendas, né, porque os fatos históricos, né, às vezes se perdem em sua essência ao longo de certo período, mas vamos chamar de lendas para a gente não se comprometer tanto, dizia o seguinte: as doenças, como não havia um processo de cura tão eficiente,
os doentes ficavam em casa. A maioria deles era tratada em casa, não tem hospitais como tem hoje. E o excesso de dor, né, levava os pacientes a urrarem muito. E essas feridas que acompanhavam esses processos infecciosos também geravam um mau cheiro muito forte. E quando chamava o médico, que o médico vinha e promovia esses sangramentos, veja só que coisa interessante, tem até um certo sentido. O que é que acontecia? O paciente ele perdia as forças, tá? E entrava num movimento mais de inércia. Então ele parava de gritar e como ele era limpo aquela região, então parava também de emitir um mau odor. E aí existia um grande alívio dentro do núcleo familiar. E por conta disso, não se pressionava tanto a comunidade científica daquela época. Outra coisa também, era uma época muito difícil, né? Uma época onde o poder, a justiça era muito atrasada em relação ao que é feito hoje em dia, né? A coisa era feita por muita imposição, sobretudo os aspectos materialistas. Lembra que eu falei que existia um movimento, né, materialista muito forte. Existia também uma oposição muito grande das igrejas quando se apresentava algum estudo que era voltado para o bem comum, que promovia sobretudo a facilidade e o acesso e uma gratuidade nos tratamentos. Então o poder em relação ao dinheiro, o poder em relação ao domínio das pessoas, da sociedade naquela época, pelos mais, né, abastados, o que é que acontecia? Dificultava e criava essas batalhas em relação a todas as novas ciências que surgiam. E como o Mesmer, igual a Kardec, igual o Hahnemann, tinha um conhecimento, né, acerca do benefício que as suas ciências produziam em relação ao benefício para a sociedade, eles eram muito combatidos, mas eles enfrentaram de uma forma com muita dificuldade, vamos dizer assim. A gente tem que, pelo fato da gente estar exposto aí na internet, a gente tem que medir certas palavras, né? Faz parte, né, desse movimento que a gente vivencia hoje. Acho que é um movimento até respeitoso. Então, essas dificuldades meio que atrasaram a disseminação dessas informações. E aí, quando a gente traz isso para os dias de hoje, a gente vê o quanto a gente evoluiu em termos de ciência, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus e graças ao movimento que existe na comunidade médica, certo? Que essa questão dos sintomas que eram olhados lá atrás, certo? Hoje já tem um sentido que, claro, a gente vai tratar o sintoma porque existe dor, não é? Mas hoje a gente vai atrás das causas e a coisa evoluiu bastante e a gente vive em uma nova realidade. Certa vez eu fui em São Paulo e passeando pela cidade, eu entrei no Museu da Odontologia e, gente, é chocante a gente ver a forma como era tratado os tratamentos dentários, né? Cadeiras de madeiras e ferros, onde o paciente era amarrado os braços, a cabeça, o tronco, para fazer uma extração dentária. E hoje em dia, graças à tecnologia, graças à nossa evolução, né, intelecto, moral, tá? A gente consegue ter uma medicina muito mais apraz, muito mais eficiente, né? E isso é uma coisa que a gente precisa pontuar. Então, só para a gente situar novamente lá a época de Mesmer, então a medicina é uma medicina baseada no sangramento que gerava muitas dores e isso incomodava muito o Mesmer. E a partir do advento do estudo dele, e ele percebendo que o magnetismo animal no tratamento da saúde integral do paciente promovia uma consistência mais eficaz e que podia abranger de forma gratuita, imagina quanta pressão ele não recebeu. Por isso que eu trago tudo isso. Sem falar que o sangramento era uma das formas de se enxergar a medicina da época. Existiam outras, por exemplo, o estímulo ao vômito, né, porque acreditava também que pelo empirismo, né, da tentativa e erro, que as infecções saíam a partir do momento que a pessoa punha aquilo para fora, pelo mesmo sentido que era o sangramento. Existia a cauterização, né, então as inflamações que eram geradas no corpo, que apareciam na pele, eles eram queimados, gente, queimado com ácido e queimado com ferro quente.
Veja que nível de dor os tratamentos causavam. E só para vocês terem uma ideia, no século XVIII, 1/5 das crianças não sobreviviam, certo? Até completar 1 ano de idade. E a maioria dos óbitos era causada pela diarreia, que hoje em dia todo mundo praticamente sabe como cuidar de uma diarreia. Então veja quanto a gente evolui. E as crianças que sobreviviam e chegavam na fase adulta entre 20 e 30 anos, cerca de 25% delas, certo? Praticamente eles faleciam ou por doença ou pela, na época, a incapacidade de identificar essas doenças e cuidar da doença de uma forma assertiva. Ou seja, quantas dores e sofrimentos existiam e quanta dor e sofrimento e motivação Mesmer tinha ao ver tudo aquilo e ele sabendo que a sua ciência poderia promover um bem comum. Então ele não se aquietava, ele se inquietava e ia justamente trabalhar essa disseminação. E ele foi muito inteligente, porque ele buscou a academia, ele buscou a ciência, ele como médico, né, buscou seus companheiros para mostrar o que ele tinha descoberto, que ele vinha ali ao longo de alguns anos fazendo os apontamentos e as aplicações práticas, e colocou a academia para fazer as aprovações. Como eu falei, existia um movimento contrário, né, sobretudo da velha medicina, né, que não aceitava essa questão de uma nova ciência, né, e não se detinha a esse estudo, mas existia também o movimento em prol, né, dessa nova descoberta, em prol científico, e isso se desenvolveu e foi um lastro muito grande dentro da Europa e dentro dos Estados Unidos. Então veja só, é muito interessante quando a gente chega, né, num ambiente, né, como entender esse ambiente de Mesmer, entender as dificuldades que Kardec teve lá atrás, porque isso é história, isso são fatos que nos faz acolher, né, a grandiosidade desses seres que vieram realmente para tornar o mundo um lugar melhor. E é muito respeitoso que a gente acolha isso e a gente mergulhe nessas ciências, porque se esses caras estudaram, desenvolveram tudo isso, e isso promove o bem comum, o que é que a gente está fazendo agora, na atualidade, que a gente não respalda tudo isso? E aí existe esse movimento espírita que vem cada vez mais crescente, estudando essa parte da ciência espírita, trazendo o conhecimento, disseminando isso para que a gente multiplique. Veja só, os livros hoje são muito poucos, né? Há 40 anos atrás não existia nada escrito em português sobre magnetismo animal. E aí foi preciso, né, um grupo ir até a França, recolher essas obras, fazer essas traduções, eu expliquei isso na live passada, para começar a ver os estudos, né, e as divulgações que estão acontecendo. Mas nós, como cabeças pensantes, se a gente começa a estudar isso e percebe que nós podemos ser, certo, magnetistas, e que a gente pode promover uma melhor qualidade de vida, a gente pode promover uma saúde mais qualificada para nós e para a nossa família, por que não a gente não pode propagar isso ao nosso ciclo de amizade, para que isso possa ser estudado, isso chegue num campo científico. Eu, inclusive, quando me embasar mais ainda sobre toda essa ciência, eu tenho acesso a uma comunidade científica e eu vou realmente provocar esse estudo para que a gente possa avançar no nosso processo evolutivo. Veja, gente, a base do magnetismo, ele traz como o conceito de saúde o equilíbrio. Veja que coisa interessante. Como eu falei, a alopatia da época lá, ele visava os sintomas. E quando a gente medica só os sintomas, a gente meio que mascara, certo, as causas. E o magnetismo, ele vem com uma proposta de análise e de promoção de saúde de forma integralizada. Inclusive, em várias obras, eles convidam, né, a comunidade médica, não só específico de uma área de atuação, mas de várias áreas de atuação, porque a intenção é justamente provocar o olhar sobre o ser de uma forma coletiva.
Se a gente for reportar, né, um pouco do nosso conhecimento, estudando história, a história antiga, indo buscar os povos antigos na época do Egito, da China, da Índia, a gente vai identificar, certo? Literaturas, inclusive isso tem escritos, certo? Nos templos egípcios, o que eu vou dizer, que naquela época a medicina era tratada desta forma. Naquela época existiam médicos que cuidavam de dor de cabeça, que cuidavam de dente, que cuidavam do corpo, que cuidava de doenças obscuras que eles não conheciam. Então existia uma formação de saúde separada, como é hoje, né? E eles tinham um olhar muito amplo para isso. E na Revista Espírita de 1858, Kardec, ele conversando, né, com um espírito, né, se eu não me engano, com um pachá, Mahomet Ali, o nome desse pachá, ele pergunta a esse pachá se eles conheciam a doutrina espírita. E aí o pachá falou que era a doutrina da época. Veja que interessante. E aí nesse diálogo que Kardec tinha com esse pachá, ele fez algumas perguntas em relação às comunicações entre o plano físico nosso, encarnado, e o plano, né, espiritual. E o pachá dizia o seguinte, que existia a comunicação, eles tinham a consciência do magnetismo, eles tinham a consciência da vida espiritual, eles eram espiritualistas, tá? Eles tinham a consciência do Deus único, certo? E usava do sonambulismo provocado, que é um dos recursos do magnetismo que a gente vai estudar ao longo dessa série, né, para poder tratar com mais assertividade, é uma palavra que eu gosto, com mais assertividade, tá, os seus pacientes, porque o sonambulismo provocado, o paciente, ele meio que com o sono, né, o desdobramento do sono, ele vai com um nível de consciência muito grande para o plano espiritual, porque ele não tem nele os laços fortes da carne. Então, o seu perispírito, tá, a sua alma, ela está mais fluídica e ele está lá no plano espiritual e consegue conversar com outros espíritos. Ele consegue também se enxergar. Ele olha para dentro dele e vê os órgãos que estão doentes e como o plano espiritual, o plano maior, que a gente chama o plano da verdade, né? A informação ela é muito mais avançada que a nossa. Inclusive, nossos colegas aí, Alexandra, a Alex e o João, vivem trazendo informações sobre essas comunicações, sobre o cunho de informação que é o plano espiritual. Então assistam as nossas lives para vocês entenderem, porque nossas lives estão muito cadenciadas uma com a outra. Então o plano espiritual a gente está muito avançado em relação a nossa consciência encarnada neste planeta, e eu vou explicar por quê. E quando ele tem essa informação, o Pachá dizia que eles usavam de elementos da natureza, eles usavam do passe magnético, certo? E usavam do sonambulismo para haver a troca, o intercâmbio dessas informações. Isso, ó, no Egito, na China, na Índia, isso lá atrás. Isso tem, gente, nos papiros achados lá no Egito, isso tem nos templos escritos lá. Quem teve a oportunidade de ir lá nas pirâmides, tem lá, certo? Nos templos lá, está tudo escrito lá. Então, assim, e ao longo do tempo se perdeu muito disso, e João, numa live que ele falou histórica, ele explicou basicamente como muitas dessas informações elas foram vetadas. Só para vocês terem noção, os livros que vieram pós-Mesmer, certo? Em 1851, a Igreja Católica colocava nos livros que não eram, é porque eu esqueci o termo que eles usavam, mas os livros que não eram aprovados pela Igreja Católica, e ele tinha um termozinho, tá? E aí eles mandavam recolher e queimar. E muitos desses livros do magnetismo, da ciência do magnetismo animal, eles foram recolhidos e queimados. E só para lembrar, numa live também que a gente falou sobre a codificação, alguns livros de Kardec da codificação também sofreram, certo? Essa pressão da igreja, sendo recolhidos alguns e queimados em determinada época. Então veja,
Existe sempre uma opressão ou da ciência, que não quer, da ciência que eu digo, não é de toda a ciência, mas de um grupo que está muito ligado ao materialismo, recurso, certo? A opressão ortodoxa lá atrás das religiões, que impede a disseminação dessas informações que vêm contribuir de uma forma muito evidente para o lado social. É importante que a gente saiba desses movimentos históricos para que a gente conheça as fundamentações, para que a gente conheça a história, né, do que ela se constitui e tem uma veracidade, um atestado, um carimbo de tudo isso que aconteceu. E aí, voltando, né, para o assunto, e o Pachá dizia, eles perguntavam, né, mas isso era divulgado na sociedade? Ele falou que não. Por quê? Porque na época a intenção não era de instruir, certo? Era de manipular. Existia uma tecnologia, né, bastante avançada das comunicações mediúnicas, existia uma ciência também bastante aprimorada no sentido de condução da saúde. Eles tinham a percepção, inclusive, de cuidar, certo, dos escravos, cuidar de todas as faixas, né, de poder, porque ele sabia que uma sociedade com saúde é uma sociedade fortalecida. E os escravos com saúde, além de promover segurança, promovia riqueza. Então, a intenção deles era usar do conhecimento aprimorado, né? Poder, informação é poder. Então, eles se aprimoravam, eles se desenvolviam, mas eles não divulgavam. Porque a sociedade ela ficava fortalecida, a outra sociedade concorrente, onde eles iam guerrear, não tinha esse nível de informação, então eles seguravam aquela informação como uma fonte de poder e combatia as outras sociedades para tomar, né, o que tinham de material, de terra, enfim, né, de acumular mais escravos, mais recursos. E o interessante também é que o Pachá ainda revela que vê que coisa interessante, que nesse processo de manipulação eles usavam o processo de cura, porque era uma coisa que impressionava, né, porque vinha com um nível de assertividade muito grande em relação ao órgão que estaria doente e o mecanismo de tratamento, né, daquela doença. Eles diziam que aquilo ali era uma forma de misticismo, eles tratavam como superstição. Para quê? Para gerar medo na população. E através do medo, eles se transformavam em seres especiais, né? Sobretudo, tornando os faraós como verdadeiras divindades. E aí, o que é que a população faz com as divindades? Adoração, né? Então, é aprisionado pelo medo e pela adoração. E a informação não circulava. E com isso, essas comunidades elas foram se perdendo ao longo do tempo, embora estejam escritas em alguns lugares, os papiros e lá nos templos egípcios, mas a divulgação ela ficou restrita e isso não foi ao vulgo, né? Mas aí, como eu falei, o véu da verdade se descortina e a informação ressurge de tempos em tempos para que possa fazer a sociedade evoluir. Então, nós que detemos essa informação, que essa informação chega para a gente, ela chega com um cunho de respeito e chega com um cunho de nos fazer refletir, estudar, conhecer, promover esse conhecimento e divulgar. Tá? E é isso que a gente está fazendo com essa live do magnetismo animal. A gente vai estudar as técnicas, né? A gente vai estudar todos os seus princípios, a gente vai estudar todos os fenômenos, né, que é importante a gente conhecer. Olha só, se a gente vem, né, de uma época mais para cá, saindo dessa época mais distante e vindo para a época de Jesus, né, Jesus operava milagres. Né? E o que são milagres? O que são esses fenômenos? Né? Jesus não fazia mágica, Jesus fazia ciência. Né? Só que a gente precisa estudar. E o magnetismo e o espiritismo, eles nos dão a base da informação para entender como se processava os mecanismos que Jesus utilizava para os processos de cura. E Jesus, ele não usava a cura pela cura, era de uma forma integralista. Estudar a vida de Jesus, sobretudo
dos 30 anos aos 33, esses 3 anos da vida de Jesus, a gente vai estar diante da maior revolução do conhecimento humano. Gente, se a gente entender o processo de cura de Jesus, certo? A ciência que ele utilizava, se a gente entender a reforma moral como caminho de transformação e equilíbrio, se a gente entender como funcionam as leis naturais, inclusive eu particularmente fiz, acho que 3 ou 4 lives, tá? No final do ano passado para o começo desse ano, falando sobre as leis morais, que embasava justamente tudo isso que a gente está falando agora. Se a gente entender sobre o domínio da vontade, tá? Que parte do autoconhecimento, do conhecimento exterior e do exercício de se posicionar de uma forma correta diante da vida, se a gente entender sobre o conhecimento de si mesmo e a transformação que a gente pode levar para si e para as nossas relações sociais, a gente vai dar um salto quântico na forma de viver. E o que é o processo evolutivo, a não ser cada um de nós nos desenvolvermos de uma forma consciencial amplificada? É a gente realmente sair da zona de conforto e a gente poder olhar para a nossa vida, os nossos aspectos pessoais e as nossas relações sociais e começar a desenvolver com mais amplitude tudo. Nas leis morais, a gente fala coisas muito interessantes, como a importância dos recursos financeiros, né? Tanto como prova, como facilitador do desenvolvimento social, tanto na parte de tecnologia, na parte científica, quanto a gente avançou. Veja, a gente falou no início hoje que a medicina na época de Mesmer é a medicina que provocava muitas dores, que a ciência evoluiu tanto. Quanto esses recursos são favorecidos. Mas quantas pessoas que nós conhecemos, e lá na Quinta de Luz a gente atende muita gente, né, uma média de 700 pessoas por dia, mais de 36 mil pessoas por atendimentos por ano. É uma coisa incrível, a gente nem imagina quando a gente faz o balanço anual, que a gente vê a beleza disso tudo. Quantas pessoas chegam para a gente que tem bloqueios em relação à parte financeira, que tem bloqueios em relação ao estudo, bloqueios em relação a tantas coisas que faz com que o movimento do qual é a proposta divina para a nossa encarnação, que é o planejamento evolutivo, ele fica estacionário ou lento. E poucos são aqueles que assumem as rédeas da vida e seguem, né, como um Kardec, como um Hahnemann, como um Mesmer e como tantos outros cientistas que enfrentaram todas as adversidades, todas as dificuldades para transformar o mundo. E qual a diferença desses caras para a gente? O estudo, o conhecimento. Então a gente tem que, de verdade, ir buscar esse conhecimento. Então eu que gosto de entender os mecanismos das coisas, quando eu pego uma temática como essa, eu saio cavando. Eu comecei lendo um livro, tá? Hoje eu estou com quase 23 livros sobre esta temática, estudando, porque eu quero aprender, eu quero ser um agente de transformação, e como agente de transformação eu quero levar o melhor dessas informações aqui, nessa grande proposta de amor, que são as lives da Quinta de Luz, né? Que é a grande propositura, né, que o Espiritismo traz, uma grande renovação dentro dessa doutrina. E aí quando a gente fala de Jesus e que entende todos esses aspectos que Jesus traz, e não só se detém nessa questão de fenômenos, a gente amplia a nossa percepção. E veja uma coisa interessante que eu vou trazer. Jesus, ele traz, né, na sua fala uma coisa que é muito interessante. Ele sintetiza toda a sua fórmula de enxergar o mundo, certo? Numa doutrina. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, se eu pegar essa doutrina, né, 3, se eu pegar o caminho, a verdade e a vida e fizer uma correlação com os princípios da ciência, da filosofia e da religião, o que é que eu tenho de comum? As bases do Espiritismo. Então veja, a verdade, certo? É a motivação da ciência. O caminho, certo? O caminho, sobretudo o caminho da sabedoria, é a definição da filosofia. A essência da vida é a religião natural. É um caminho de transformação, um caminho de conhecimento, um caminho de ligação com a divindade. Ou seja, se eu faço esse elo
entre a fala de Jesus e o elo, que é a propositura da doutrina espírita, fica muito claro para todos nós entender por que o Espiritismo é considerado como uma terceira revelação. Não é verdade? Então veja, numa noite como hoje, que a gente tem um embasamento científico, que a gente traz fatos históricos, traz um olhar diferenciado sobre a saúde, mostra que existe um processo evolutivo, mostra que existe uma gama muito grande de conhecimentos que a gente, fontes aí inesgotáveis de saberes que a gente pode ir buscar e deve ir buscar, e a gente traz a filosofia para que a gente reflita, certo? O porquê da importância desse movimento, o porquê da importância de a gente estar numa rede social, né, num movimento, né, de expansão do conhecimento, tá? E aí, como eu falei lá, que o Pachá comentou com Kardec, né, na Revista Espírita de 1858, gente, a Revista Espírita é fantástica, que a codificação, ela nos dá um embasamento, a fundamentação das informações. E na Revista Espírita, Kardec tem uma postura mais solta, uma postura de tratativa, então ele trata os fatos, ele explica, né, ele exemplifica os fatos. Então é muito bom a Revista Espírita, porque é lá que a gente bebe informações complementares a tudo isso. E aí, quando o Pachá fala que um dos recursos que é utilizado pelo magnetismo animal que eles usavam lá atrás, né, que é um dos fundamentos do tratamento do magnetismo animal que Mesmer fez a descrição, que é o recurso do sonambulismo provocado, é muito interessante a gente trazer essa informação com a seguinte ótica. Quando Mesmer leva para a comunidade científica, certo, o seu estudo, a sua ciência, sabendo que existia, através do movimento sonambúlico provocado, a comunicação com o plano espiritual, né, ele não foi pelo viés, certo, da apresentação científica no que pertine a essa questão da comunicação com o plano maior. Porque se ele já era muito batido em relação à apresentação de uma ciência que ia produzir recursos para a sociedade e de forma gratuita, quebrando, certo, paradigmas e desmistificando e desestruturando, sabe, a visão material, imagina se ele viesse com esse viés. E veja que interessante, no século seguinte, meio século depois, Kardec vem e traz a ciência espírita que corrobora o que o magnetismo animal abre esse caminho e ele fundamenta para a comunidade científica. E aí os cientistas da época, estudando o magnetismo animal e com embasamento do espiritismo, eles têm a certeza da coerência da comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. Veja como isso é belo, como isso é tudo encadeado. E vocês acham que isso é à toa? Que as coisas acontecem assim ao esmo? Não, nós temos uma divindade que faz toda essa regência planetária. Gente, quando eu digo que o nosso planeta, a gente vem com muito desenvolvimento, mas se a gente olhar, né, de uma forma mais ampla, a categoria da Terra é ainda de um mundo primitivo. A gente vivencia um planeta de provas e expiações, passando um processo de migração, né, para um mundo de regeneração, para um momento melhor. Mas essa migração não é o planeta em si que se transforma, somos nós que nos transformamos através do conhecimento, através da autotransformação e da transformação das sociedades. E aí você perceber essa movimentação divina em cima de toda essa regência é belíssimo, é de uma gratidão, é de uma alegria, é saber desse amparo, é saber dessa inspiração que conduz todos nós. E aí o que é belíssimo quando a gente estuda as leis naturais, que a gente traz o livre-arbítrio, que é quando Deus ele nos dá a individualidade e respeita através do livre-arbítrio a nossa capacidade de construir esse discernimento, essa intelectualidade e essas reformas tão necessárias para que a gente avance. E que a gente avançando, há muitas moradas na casa do meu pai, a gente vai aí, ó, pular e viajar de acordo com o processo evolutivo, vivenciando experiências em outros planetas. Faltam 10 minutos, pai. Alguma pergunta? Não. Beleza. Obrigado, filho. Tá avisando que faltam 10 minutos. Então veja, gente, interessante que quando só voltando, só recapitulando, deixa eu tomar só um pouquinho de água aqui, rapidinho.
Hoje eu tomei a segunda vacina, né, a segunda dose, graças a Deus. Né, por enquanto, pouquíssimas reações, espero que fique assim, porque de dor e sofrimento com essa Covid eu já passei demais, não quero mais não. E sou muito grato à ciência, muito grato a Deus ter chegado nesse momento, mas o corpo está um pouco baqueado hoje, está um pouco cansado em função, né, da reação à vacina. E aí, nesse movimento sonambúlico, né, provocado, os médicos ficaram tão impressionados, porque é de impressionar, né, no momento do século XVIII, fim do século XVIII, começando o século XIX, e aí os cientistas, né, os médicos da época, tendo acesso a esse canal de comunicação com o plano espiritual, né, obviamente, como todo movimento científico, precisa de uma comprovação. E aí tem um médico chamado, médico e magnetizador, Luiz Afonso Carragner. Ele olha para isso com mais atenção a essas comunicações e ele chama os familiares e amigos, né, desses espíritos que se comunicavam através do sonâmbulo, porque veja, o sonâmbulo não é um efeito mediúnico, tá? O sonâmbulo é um recurso que nós utilizamos, porque a gente não pode esquecer que nós somos espíritos encarnados, vivenciando um processo encarnatório, um processo pedagógico de aprendizado, mas nós somos em essência espíritos. Então, quando eu tenho um recurso que existe um desacoplamento dos laços da matéria e eu vou para o plano espiritual com maior consciência, o que é que acontece? Eu tenho essa possibilidade das comunicações com o mundo maior. Igual o Pachá, né, que falou lá, né, na época do Egito, na época da Índia e da China, que eles tinham a consciência de um Deus único, que o Deus é justo, da existência de um mundo maior, um mundo que era vivo. Veja, que a morte não existia, isso lá atrás. Depois vem aí outros ícones da história, vem o próprio Jesus que traz essa informação, a nossa terceira revolução, o Espiritismo, que reforça com muito, né, tudo escrito aqui com muita clareza, toda essa informação. E aí, esse médico, o Luiz Afonso Carragner, lá em 1848, 9 anos, quase uma década antes de Kardec escrever a codificação, através do primeiro livro, em 1857, que era o Livro dos Espíritos, ele trouxe os familiares e os amigos, né, para comprovar se aquela comunicação de fato era verídica, se aquele espírito que se comunicava com o sonambúlico, se de fato aquele espírito existiu. E ele escreveu livros, né, e registrou em mais de 150 atas, certo? Consciências que tinham desencarnado, ou seja, pessoas encarnadas que faleceram, que foram para o plano espiritual, que voltaram com informações, e isso foi ratificado em ata. Né? Isso é muito bonito a gente ver o encadeamento da história. Tá? E ele traz, ele escreve 3 livros, né, que faz parte de um conjunto de obras que se chama O Arcanos da Vida Futura Revelada. Né? E nesse primeiro livro ele traz justamente essas 150 atas registradas lá no livro e comprovadas. Então, assim, é muito bom a gente trabalhar a ciência enquanto fundamentação de informação. Então a gente não está falando nada que não tenha um embasamento. Tudo que a gente traz aqui tem, né, os escritos, as fundamentações, e a gente fala com isso com o sentido de que a gente se aprofunde no conhecimento e possa chegar à comunidade científica novamente, para que isso tome uma reverberação e a gente promova o magnetismo com um olhar muito mais abrangente em relação à saúde. Tá? É interessante também a gente falar que a visão, né, essa visão integralista, isso não precisa partir só da ciência, gente. Olha só, nós temos, né, infelizmente ainda, né, uma cultura de doença. Por que eu falo isso? Por favor, acolham o que eu estou dizendo com respeito e com tranquilidade. Quando a gente não procura o tratamento, certo, preventivo, e a gente só faz corretivo, então o tratamento corretivo é cultura de doença. Cultura de saúde é o tratamento preventivo.
é a gente fazer com que o nosso corpo não adoeça. E o magnetismo animal, ele traz, certo? Bases que a gente vai cada vez mais se aprofundando aqui, live a live, as técnicas que promovem esse entendimento. Mas a gente não precisa da ciência para isso. Isso é uma consciência sócio, certo? Pessoal, ou seja, dentro do meu núcleo familiar, que é a minha microsociedade, tá? A gente tem que começar a se reformatar em relação a isso. Buscar um olhar de cuidado, um olhar de carinho, porque é um respeito conosco. Gente, nos foi dado este corpo emprestado para que a gente pudesse desenvolver o nosso processo evolutivo. E a gente precisa ter um respeito sobre isso. E se a gente busca tanto leveza, qualidade de vida, bem-estar, por que a gente ainda tem uma cultura de doença? Vamos modificar isso, vamos nos educar e educar nossos filhos, e aí cada lar educado, a gente vai transformando a sociedade para esse olhar. E aí a ciência, já que a gente é a massa, né, os interesses da massa eles se modificam, a ciência vem em conjunto corroborando com esse movimento e vai despertando os olhares para tudo isso. Mas se a gente só promove uma cultura de doença, como é que a ciência vem? Né? Sobretudo porque as empresas precisam, né, de recursos para se desenvolver e para se sustentarem. E o que é que eles fazem? Investem onde é do interesse. Então, se a gente muda a sociedade, tudo ao nosso entorno muda. Então, vamos procurar realmente esse movimento. Tá? Graças a Deus, repito, a comunidade médica, a comunidade científica, cada vez mais vem com esse olhar. Né? O olhar do sintoma, ele é importante, ele tem que ser tratado caso a caso. Mas a gente tem que ter um olhar integralista, olhar com respeito à nossa individualidade, e é essa a importância desse movimento que a gente está tendo para esse processo evolutivo. Então isso é um compromisso que eu acho que a gente precisa firmar conosco. Cada um aí no seu tempo, mas é importante que a gente fale, que a gente seja um propulsor dessa percepção de vida. Né? Então a gente, enquanto Quinta de Luz, que trata, né, o ser de uma forma integralista, psico, né, emocional, físico, né, a gente olha de uma forma muito mais ampla. Muitas vezes os pacientes perguntam: do que eu sou tratado? Eu fui tratado em quê? Né? Eu estou com uma dor em tal canto. Foi essa dor que foi tratada? Certo? E a espiritualidade responde: essa dor muitas vezes é o sintoma, a doença como o caminho. Inclusive tem um livro muito interessante que é esse, se eu não me engano o título, A Doença como o Caminho, né? Que a doença ela vem para nos mostrar que existe um ponto de desequilíbrio orgânico, certo? E muitas vezes esse desequilíbrio orgânico ele é fluxo, né, do nosso psicoemocional. Então, se eu olho para o ser só para o sintoma, Idade Média, século XVIII depois, né, o que é que eu estou olhando? Eu estou limitando, certo, o processo de saúde. Chegou uma pergunta. Chegou uma pergunta, diga aí. Tá aqui no... Tá. Deixa eu ver que chegou uma pergunta, rapidinho. Maria Ramos Pontual. Qual o livro que vocês indicam para quem quer iniciar o estudo do magnetismo? Excelente pergunta, Maria. A gente vai colocar lá na livraria, como eu falei. Mas o primeiro livro é esse aqui, ó, Mesmer, tá? Do Paulo Henrique Figueiredo. Porque ele traz, né, o início, né, de como começou, e o Mesmer foi o cara que, né, do século XVIII para cá, traz a informação sobre o magnetismo animal, tá certo? Mas o magnetismo animal, repito, é uma lei natural que sempre existiu e foi utilizada por diversos povos ao longo da nossa história, que em algum momento se perde, mas aí a gente vai e com a inteligência maior, com essa regência maior, a gente vai reconduzindo o conhecimento de volta à sociedade. Tá certo, gente? Então, assim, é importante que a gente tenha esse olhar. A partir da próxima live, a gente já vai entrar basicamente nas técnicas, a gente vai ver os fenômenos, a gente vai conhecer as metodologias, os cuidados, de uma forma uma parte mais técnica. A gente vai conhecer os fluidos, a gente vai estudar princípio vital, a gente vai falar sobre perispírito, mostrando também, mais uma vez, essa junção das ciências irmãs, que é o magnetismo animal e o espiritismo, a ciência do espiritismo. Tá certo, gente? Então, assim, fica aí,
né, uma live para a gente poder até rever, divulgar, né, motivar outras pessoas a vir participar conosco, porque tem muita coisa. Já é mais de 9 horas do Tá. horário. Beleza, obrigado. São muitas informações que vão agregar e vão fazer a diferença nas nossas vidas, não tenho dúvida. Eu falo isso com tanta certeza, porque como eu venho me aprofundando nesses estudos já de algum tempo para cá, isso vem modificando muito. E assim, não é por acaso, né, que eu tenho muita fé, eu tenho muita crença, certo? Porque eu sei que é. Fé, como o João Luiz nos diz, não é uma questão, né, de crer, é uma questão de saber. E eu sei porque eu estudo. Então assim, não é por acaso que isso veio antes do processo que eu tive da Covid, da doença. Você não sabe quanto isso me ajudou enquanto eu estava lá num processo extremamente grave. Então eu vivenciei isso na pele. Então eu estou trazendo pouco a pouco essas fundamentações, situando a gente nessas questões dessa parte histórica, para a gente dar valor, dar credibilidade a algo que é de uma grandiosidade impressionante. Gente, tem gente fazendo isso há 40 anos. Né? O Paulo Henrique Figueiredo, o Jacomelo e tantos outros colegas aí da Seara, né, Espírita, trazendo essas informações com tantos anos para cá, porque a importância e o efeito que isso traz, certo? Na saúde pública é impressionante. E imagina só, se a comunidade científica abraça esse conhecimento e começa a disseminar e usar isso em benefício da sociedade de uma forma mais ampla e gratuita. Né? Tudo que a gente quer. E isso vai acontecer, viu, gente? Isso vai acontecer porque isso faz parte do processo evolutivo da nossa consciência neste planeta. É só uma questão de tempo. Isso é uma afirmativa que eu estou fazendo. Isto vai acontecer. Quanto tempo eu não sei predizer, tá? Mas isso vai acontecer porque isso faz parte dessa exponenciação da nossa perspectiva de olhar a vida. A gente está evoluindo, né? Quando eu comparo a medicina, né, de 200, 300 anos para trás, né, tão perto, né, 3, 4 encarnações para cá, e a gente viu quanto a gente evoluiu, é muito óbvio ver que a gente vai evoluir muito mais e a gente vai chegar nisso. Porque a gente não evolui só no intelecto, a gente evolui também nas questões morais. Esta é a grande evolução. A gente precisa ver um equilíbrio nessas duas vertentes, para que o espírito realmente ele se desenvolva e entre em projeções de consciência mais amplificada e mais assertiva, uma palavra que eu adoro. Certo, gente? Então, quero agradecer a presença de vocês, né? Chegado a hora, o horário. Muito obrigado a todos pela participação. Hoje foi mais um movimento de conhecimento, de história, né, da gente poder se aprofundar um pouco mais sobre a importância do magnetismo, trazer luz sobre as nossas consciências, a gente se motivar. E me aguarde, a partir da próxima live sobre magnetismo a gente já vai entrar nessa parte técnica, beleza? Então assim, quem quiser, eu acho que até deveria, estudem sobre fluidos, fluido cósmico universal, fluido vital e perispírito, porque vai me ajudar bastante a trazer essa temática e vocês vão ficar mais conhecedores e vão se apropriar melhor das informações técnicas que a gente vai trazer. Tá bom, gente? Então, valeu por hoje. Hoje foi mais história, mais embasamento, certo? E a próxima, se preparem, vai ser a parte mais técnica, mas a gente vai procurar trazer com a linguagem sempre clara, sempre acessível, né? Porque a gente quer desmistificar, a gente quer ampliar, né? E aqui não é eloquência, né? Aqui a nossa preocupação é com a informação e que ela seja passada da melhor forma possível para todos vocês, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, muito obrigado. Curtam, divulguem, nos ajude, porque nesse meio aí das mídias sociais, nesse meio aí, a perspectiva da gente chegar cada vez mais em mais consciências é justamente os likes, é justamente as divulgações que vocês fazem, certo? Cheiro no coração de todos, fiquem com Deus, tenham uma boa semana, se cuidem, a coisa ainda é séria, muito séria, né? Faz parte do nosso processo de aprendizado, respeitemos o momento, sabe? Inclusive encontrando gratidão a Deus por tudo isso, porque isso nos impulsiona
sabe? O nosso desenvolvimento, inclusive a Quinta de Luz se adiantou no processo de comunicação com vocês através da mídia social, em função desse movimento. Então, muita coisa boa vem de tudo isso aí. E em breve eu vou fazer uma live falando de todas as minhas experiências científicas, emocionais, em função de tudo que eu vivenciei. Eu tenho compartilhado isso com pessoas mais próximas e é impressionante os ganhos que eu tive com o processo de internamento da doença. Eu chego a afirmar, pessoal, que claro que eu não quero passar pela mesma dor, mas eu sou muito grato a Deus por tudo que eu passei, porque isso me trouxe um olhar diferenciado sobre minha vida e um olhar muito mais amplo sobre um bando de informações que eu tinha guardado que eu não trabalhava. E a partir dessa experiência de dor, né, como hoje eu estava conversando com uma grande amiga que está aqui, inclusive, a gente tem dois caminhos, né? O caminho da dor e o caminho do amor. Quando a gente não olha por um, a gente é fisgado por outro. Porque nós temos lá em cima uma região, lá em cima é hipotético, né? Nós temos uma, que é aqui dentro, na verdade, nós temos aqui dentro uma regência divina, certo? Que nos impele sempre ao crescimento. E aí, quando a gente não trabalha, ele vem aqui, ó, dá um sacolejão na gente, como é esse grande sacolejão que a sociedade está vivenciando. Então, vamos se cuidar, certo? Vamos procurar fazer a vida valer a pena de diversas formas, tá bom? Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus.